Bom, vamos aqui a um assunto, uma novidade aqui, né? Vamos ver um comandinho novo aqui chamado range. Nós vimos aqui durante o nosso programa como gerar séries, e o Python tem um comandinho que faz isso pra gente. Não as séries tão complexas que nós fizemos aqui, mas as séries simples. Ele pode gerar pra gente, uma PR simples, ele pode gerar pra gente como, vamos ver aqui rapidamente como é que o Python faz uma série simples pra gente. Então é simples através do comando range, você coloca o valor inicial da série, coloca o valor final da série e coloca o passo. Se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, vamos pegar aqui 2, por exemplo. Então você tem aí gerados números ímpares até o número 99. Você pode usar o range para gerar, se você não colocar o passo, né, ele vai gerar de 1 em 1. Né, isso pode ser também valores do tipo assim. Então fique à vontade para usar, inclusive, na ordem decrescente, começando em 100, terminando em 1 e usando o step ou passo. Menos 1. Fique à vontade de usar esse comando range, ele vai ser bastante útil aqui nas nossas próximas transparências. Né? Nas próximas transparências aqui, isso vai ser bastante útil. Né? E agora, finalmente, o laço for. Né? Um laço que até agora nós usamos apenas o while para fazer laços, mas existe um laço que é talvez até mais utilizado que o for. E todas as linguagens de programação possuem esse tipo de laço. O laço for em Portugal, ou para em português, né? Para em Portugal, seria um laço em que eu digo qual é o valor inicial da minha variável, qual é o valor final da minha variável. E em alguns casos eu digo o passo também que ela vai variar. Se ela vai variar de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, aqui eu digo isso. Isso é comum eu fazer isso. E entre o para e o fim do para, né, existe um espaço onde eu coloco comandos que vão ser executados subordinados exatamente a que essa variável assuma os valores, né, variando de um certo valor inicial até um certo valor final. Bom, é aí que entra o Python, aqui entra o range, que a gente vai ver daqui a pouco como é que usa o for com range. O Python é for, né, é minúsculo, tá maiúsculo aqui, mas é minúsculo. A variável in, que ele é o operador pertence, né, na lista, e lista de comandos. Então o Python faz da seguinte forma, ele faz essa variável assumir todos os valores nessa lista, e cada vez que ela muda de valor, ele executa os comandos que estão abaixo do for. Então experimente aí, por exemplo, fazer um for i in 0, 1, print i. Vamos fazer? Vamos fazer aqui rapidinho. Então imagine o seguinte, for i in, faz uma lista aqui, 0, 1, 2, 3, 4, seja lá o que for, 5, por exemplo, né, 2 pontos, para lembrar que aqui é um comando, né, e vamos mandar imprimir quem? O i. Então vamos fazer aqui mais uma vez, observe aí o resultado, então, o resultado aqui do lado que imprimiu. Para cada vez que o i assumia um dos valores da lista, ele imprimiu os valores do i. Né? Essa lista não é uma outra coisa legal que o Python tem. Né? Vamos pegar aqui um assunto legal. Né? Vamos ver aqui. Né? Vamos ver aqui. 2 pontos mais uma vez. Print i. Vocês observem aí ABC. Então, não necessariamente essa lista precisa ser de números, pode ser uma lista de caracteres. Então, funciona da mesma forma. O i vai assumir os valores dessa lista, de 1 a 1, e cada vez que ele muda de valor, ele executa os comandos abaixo. Né? Aí você diz, olha, mas essa lista aqui às vezes é muito complicado, você tem que, se você quiser imprimir 1000 números, eu vou ter que colocar uma lista de 1000 números aqui. Aí é que entra o range. Se eu quiser imprimir uma lista de 1000 números, eu posso muito simplesmente dizer que for i in, né, in range 0, 100, por exemplo, né? Então, e aí, funcionou, né? Funcionou. Então, aí o nosso range foi útil. Bom, então vimos aqui o nosso laço for, né? Até agora nós não vimos graficamente como é que são os laços, mas os laços graficamente são representados de uma forma desse tipo aqui.
Os gráficos em algoritmos, para representar algoritmos, são usados para esclarecer, para estudar o comportamento do algoritmo, como é que funciona o algoritmo, né? Então, se você sente necessidade de entender melhor um algoritmo e ver como é que ele funciona bem, passo a passo, estudando, então você pode desenhá-lo graficamente. Essa é uma forma de você estudar o funcionamento do algoritmo. Bom, dentro dos laços você pode usar 3 comandinhos, que nós não falamos até agora, mas podemos falar agora. Comando break, comando continue e o programa else. O else, essa cláusula else que a gente está acostumado a usar nos ifs também pode ser usada no laço. Né? Essa é uma coisa característica do Python, não existe praticamente nenhuma outra linguagem de programação. Ela existe somente no Python. Então, como é que é? O break, ele é como na linguagem C e outras linguagens, ele quebra o laço onde você estiver. No laço interno onde ele está, ele quebra o laço, seja um for ou seja um while. Certo? Então ele cai fora daquele laço, obriga o computador a sair do laço quando necessário. O continue, ele faz o seguinte, ele continua o próximo passo do laço, ele abandona os comandos que tem abaixo dele até o fim do laço e obriga o laço a continuar sem executar esses comandos. Certo? Então é isso que o continue faz. Se você tiver necessidade, você pode usá-lo dentro de um laço, ele descarta os comandos subsequentes a ele e recomeça o laço, continua o laço, bem melhor dizendo, mas sem executar os comandos logo que seguem o contínuo. Os laços podem ter uma cláusula else, né? A cláusula else do laço ela é executada sempre que o laço se encerra por exaustão. Então, se você tem um laço tipo for e a lista vai até o final, a variável vai até o final da lista, quando terminar, né, o laço executa a cláusula else que segue o laço. Então, você faz o laço com for com else. Ou, no caso do while, é quando a condição se torna falsa. Se a condição se tornou falsa no while, ele terminou, não tem mais como executar o while, ele executa o else. Agora, isso nunca é feito quando o laço é interrompido por um break. Certo? Isso nunca acontece. Certo? Quando o laço é interrompido por um break. Você tem aqui no programa número 29 o exemplo de utilização do break e do else. Então esse programa aqui ele simplesmente imprime, dado um valor n qualquer, ele imprime os números primos até n, ou todos os números dizendo os que são primos, os que não são primos. Então esse programa simplesmente ele recebe um valor do teclado, aqui o comando raw input, digite um número limite, esse valor é colocado na variável q. A seguir ele cria um laço for, né, cuja variável de controle é n. Vamos mudar um pouco aqui do i para o n. Então, enquanto o n for variando de 2 até q, o que ele faz? Dentro desse laço ele cria um outro laço, nós já vimos que é possível fazer isso. Ele faz esse outro laço, uma variável x, variando de 2 até n. No caso, esse n aqui é esse n aqui. Então, enquanto o n varia de 2 a q, o x varia de 2 a n. E aí ele faz o teste. Se o n, que está variando aqui, né, vocês viram aqui, se o n dividido por x, que é esse que está variando aqui, tiver como resto a divisão valor zero, bom, então essa divisão é inteira, é exata, então ele simplesmente imprime o n, imprime o igual a, imprime o valor de x e imprime a divisão inteira de n sobre x. Se ele encontrou uma divisão exata, ele não precisa mais testar todos os números até n, né? Certo? Ele já encontrou um divisor. Então, se ele já encontrou um divisor, ele usa aqui o break para interromper, né? Interromper esse laço interno, que é justamente para fazer a divisão do n sucessivas vezes, para que a divisão do n por x sucessivas vezes, para que se procure uma divisão exata. Se encontrou a divisão exata, ele quebra o laço e sai fora e o else não é executado. No entanto, se ele chegar ao final desse laço inteiro aqui e esse break não for executado, quer dizer, essa condição aqui nunca for verdadeira, aí sim, ao final do laço, ele executa o else. Finalizou esse laço aqui, ele executa o else. Qual é o else? Imprime, o número é primo, quer dizer, como nenhuma divisão foi exata, então o número é primo.